Nós vamos compartilhar a palavra no Salmo 6. Nós vamos estar lendo todo o Salmo 6, versículos de 1 a 10. A palavra de Deus diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém, queridos? Vamos aquietar o nosso coração nessa hora, vamos estar buscando a presença de Deus, porque nós vimos que esse é um texto muito pesado, esse é um texto de um clamor muito grande, esse é um texto em que o autor desse salmo, ele clama pela misericórdia do Senhor, e ele vive uma situação de grande tribulação na sua vida. E para que nós entendamos mais ou menos como é que funcionam os salmos na Bíblia, esse é o primeiro dos 7 salmos conhecido como penitenciais. Nesses salmos penitenciais, eles falam da tristeza por pecados cometidos. Essa tristeza é seguida de um arrependimento e um pedido de perdão. E é essa a atitude do rei Davi. E ele quer nos ensinar essa noite, para cada um de nós, através dessa experiência que ele viveu, num certo momento na vida dele, num certo tempo na vida dele, em que nós podemos perceber pelo lamento que ele derrama nessas palavras, nesse abrir de coração que ele derrama nessas palavras. Era um momento muito difícil que ele vivia na sua vida. Mas, quando nós lemos as Escrituras, nós temos visto nos tempos nossos, nesses tempos que nós estamos vivendo, e de longos anos que a igreja vem vindo, nós temos visto que as pessoas muitas vezes são surpreendidas quando leem algum tipo de texto de um homem que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, um homem que fez uma revolução na sua época, que fez uma revolução no lugar onde ele estava, onde Deus o havia inserido. E muitas vezes as pessoas se surpreendem quando nós olhamos para essa situação que Davi viveu. Nós nos surpreendemos por quê? Porque nós passamos a perceber que Davi era uma pessoa como nós. A igreja tem vivido durante muitos anos, desde o 3º século, passando por toda a Idade Média, de colocar essas pessoas que são citadas na Bíblia, esses homens de Deus, num pedestal. Querendo colocar essas pessoas como se elas fossem de uma outra dimensão. Não, isso não é uma realidade. E são as experiências que essas pessoas viveram, que podem transformar as nossas vidas. Essas experiências que Davi viveu, podem falar fundo aos nossos corações. Davi era uma pessoa normal como nós. Existia um cargo que ele exercia, um cargo de autoridade, um cargo de poder, mas Davi era sujeito às mesmas emoções que nós vivemos no nosso dia hoje, as mesmas emoções
que a igreja vive hoje, nesse tempo difícil, nesse tempo de tribulação, em que nós estamos inseridos. Davi, ele passava pelas mesmas experiências que nós passamos, mas qual que é a diferença entre Davi e nós? É que Davi, ele já passou por essa terra, ele cumpriu o propósito que Deus havia determinado para ele. E o principal na vida de Davi é que ele foi um vencedor. Davi escreveu uma história de vitórias. Davi foi um vencedor. Nos seus momentos de maiores tribulações, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele se rendia diante do Senhor, ele se prostrava diante do Senhor, e ele tinha coragem de abrir o coração dele diante de Deus. Mas nós estamos aqui vivendo nesse tempo difícil, nesse tempo em que muitas vezes nós nos indignamos com as coisas que acontecem ao nosso redor. Mas nós precisamos escrever nas nossas vidas a mesma história que Davi escreveu. Davi foi um vencedor, e nós precisamos vencer na nossa vida. Nós precisamos escrever essa história que Davi escreveu. E interessante que na Idade Média eles começaram a pintar os quadros desses homens da Bíblia, e eles colocavam uma auréola nesses homens. Eles chegavam até a endeusar essas pessoas. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso na vida de pessoas, e nós não podemos fazer isso nas nossas vidas, porque nós somos pessoas normais. Nós somos santos através de Jesus Cristo. Não é pela nossa força, pelo nosso poder. Não é por aquilo que fazemos ou que pensamos. O sacrifício de Jesus naquela cruz é que nos santifica. E nós precisamos lutar no nosso dia a dia. Nós precisamos lutar as nossas batalhas. A leitura de hoje, ela nos mostra a realidade que esse grande servo de Deus enfrentava no seu dia a dia. Nos 3 primeiros versículos, nós vemos o salmista, o rei Davi, debatendo-se com uma grave crise espiritual. Davi estava passando por uma crise espiritual muito grande. E quando ele continua se lamentando, nós vemos que ele estava passando por uma crise emocional muito séria também. A alma de Davi, ele declara, ela estava passando por uma tribulação muito grande. Davi estava se sentindo uma pessoa acabada, uma pessoa sem perspectiva, uma pessoa em que havia sido tirado o chão da frente dele. Era essa forma com que Davi se sentia. E quantas vezes nós não nos sentimos dessa forma também? Quantas vezes nós achamos que nós não vamos ser capazes de avançar, que nós não vamos conseguir vencer as nossas batalhas. As nossas batalhas, elas são travadas num mundo onde a maldade reina. E as batalhas são difíceis. As pessoas raramente têm compaixão umas pelas outras. As pessoas não olham para as necessidades das outras pessoas. Nós vivemos num mundo cruel, nós vivemos num mundo difícil. E quantas vezes, nas batalhas que nós estamos enfrentando, nós não achamos que vamos conseguir ir adiante. E quando nós passamos por uma luta emocional muito grande, quando nós passamos por uma luta espiritual muito grande, isso se transforma numa crise existencial nas nossas vidas. E esse é o tema da nossa noite. Crises existenciais. Crises de achar que nós não vamos conseguir seguir à frente.
crise de achar que nós não vamos dar conta do nosso trabalho, da nossa vida profissional, crises que nós enfrentamos, que nós não vamos dar conta nos nossos relacionamentos, nas pessoas que estão juntas de nós. Essa é a crise que Davi passava. Davi achava que ele não iria conseguir ir adiante. O sentimento de derrota que ele enfrentava no seu emocional, no seu enxergar das coisas, era muito grande. Ele não conseguia ver uma saída. Nós vemos Davi se debatendo nessa crise, nessa dor íntima, um sentimento de derrota e, acima de tudo, num lamento de ser ouvido por Deus. Quantas vezes você ora e você não vê as suas coisas mudarem, você não vê as suas coisas indo à frente? Você ora e você não vê aquela situação em que você se encontra ser mudada. E nós vamos entender o que Davi entendeu. Davi entendeu que o que faz com que as nossas situações não andem para frente é o pecado. Davi, ele tinha certeza do pecado que ele havia cometido. E ele achava que aquela situação que ele estava enfrentando era a mão de Deus pesando sobre ele. E quando Davi declara nesse texto que ele sentia os ossos dele cambaleando, Davi estava numa situação em que ele não conseguia se colocar de pé. Alguns historiadores dizem que Davi estava enfrentando um problema físico muito sério. Outros dizem que o problema de Davi era muito mais emocional pelo peso do pecado que ele havia cometido. Porque um servo de Deus, quando peca, nós que somos servos de Deus, nós precisamos entender esse pecado, nós precisamos reconhecer esse pecado, nós precisamos ir à frente. Mas a crise de Davi era tão profunda que ele temia não haver tempo para a restauração. Ele vai traçando ali o seu lamento, ele vai falando daquela situação. E ele achava que, como estava demorando, que não ia haver tempo de restauração. Qual que era o medo de Davi? Davi tinha medo de morrer e não haver uma reconciliação entre ele e Deus. E esse é o grande mal da humanidade. A humanidade que nós vivemos hoje. Qual que é a proposta de Jesus para as pessoas? A proposta fala de um reconhecimento de pecado, de um arrependimento desse pecado, e fala do amor de Deus que transbordou para as nossas vidas através do sacrifício de Jesus. E esse sacrifício fez com que hoje nós tivéssemos a oportunidade de ter a liberdade de reconhecer esses pecados, de nos arrependermos desses pecados e de buscar esse relacionamento com Deus de uma forma mais profunda. E Davi estava numa situação que ele achava que ele não ia ter tempo. As pessoas daquela época, eles não tinham uma ideia muito clara, porque eles não tinham o Novo Testamento, eles não tinham o esclarecimento que Jesus veio trazer a respeito da salvação. Eles não tinham a ideia ainda de toda a dimensão da obra que Deus estava planejando e iria consumar num tempo mais para frente. Davi e as pessoas daquela época, eles não tinham a certeza a respeito disso. Então Davi, ele queria correr atrás. Ele queria correr atrás daquele problema seríssimo, daquela crise existencial que ele estava passando. E essa crise existencial estava corroendo a alma,
as emoções de Davi, estava corroendo até o seu físico. Davi declara que ele não tinha forças nem para se levantar. O físico de Davi estava totalmente debilitado. Ele não tinha forças de seguir adiante. E a angústia começou a tomar conta do coração dele. Mas é interessante que quando nós enfrentamos uma crise existencial, isso nos força a assumir a nossa humanidade. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi, ele assumiu a sua humanidade. Davi, ele sentiu que ele não era capaz, que sem Deus naquela situação, ele não conseguiria ir à frente. E quando nós assumimos a nossa humanidade, as nossas fraquezas, com isso nós crescemos em direção à maturidade. O reconhecimento que nós precisamos de Deus. O reconhecimento que nós precisamos do poder dele sobre as nossas vidas, do poder dele sobre as nossas emoções, do poder dele sobre o nosso corpo, do poder dele sobre tudo aquilo que fazemos, sobre tudo aquilo que pensamos. Essa dependência faz com que nós sejamos levados à maturidade. E é essa maturidade que nós conseguimos entender na vida de Davi. Davi, apesar dessa situação, e devido àquela debilidade que ele estava enfrentando, os inimigos, eles vinham em direção a ele, e eles vinham atacando a Davi. E com certeza, quando uma pessoa peca, quando ela comete um erro muito grande, o que o mundo proporciona para essa pessoa? O mundo estende o dedo e vai dizer: reles pecador, pessoa má, chama o pecador de indecente. E é isso totalmente contrário àquilo que Jesus nos ensina. O que Jesus nos ensina? Que nós devemos estender a mão àqueles que estão sofrendo, àqueles que estão sem nenhuma direção, àqueles que estão sem rumo na vida. E interessante, nesse versículo 3, eu vou estar lendo ele de novo. Também a minha alma está profundamente perturbada. Como é interessante nós entendermos essa dor moral que Davi estava vivendo. Porque essa dor moral é uma dor que nós sentimos em muitas das experiências que nós passamos nas nossas vidas. Essa dor moral, quando ela nos atinge, ela nos leva a que nós nos achemos a pior pessoa da face da terra. Essa dor moral faz com que nós achemos que não vai ter solução para aquele pecado que nós cometemos. E isso pode nos levar à maturidade. Isso pode nos levar a vencermos os nossos erros. Mas o que Davi quer nos ensinar essa noite? Que através de tudo isso que ele viveu, através de toda essa experiência que ele passou, só quem anda com Deus consegue vencer estas situações. Somente aquele que está com Deus consegue vencer esse tipo de situação. Somente aquele que teme a Deus, que reconhece diante de Deus a fraqueza, as limitações, pode enfrentar essas coisas. Por isso que nós conhecemos Davi como um homem segundo o coração de Deus. Eu gostaria de ter metade da fé de Davi. Davi era um homem que muitas vezes se via encantoado, se via perseguido, e
as pessoas que olhavam aquela situação achavam que ele não conseguiria sair daquela situação. Mas a presença de Deus na vida de Davi fazia com que ele conseguisse vencer aquelas situações. Eu não sei como você está. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Se você enfrenta uma crise existencial dentro da sua casa, dentro de um relacionamento. Eu não sei se você enfrenta uma crise existencial no seu trabalho. Se você enfrenta uma crise existencial até no seu próprio sentido de vida, você achando que a sua vida não tem sentido. Mas eu queria te dizer que a sua vida tem sentido. E é isso que nós vamos aprender com Davi essa noite. É isso que nós vamos ver com Davi, que não existe nenhuma crise que você possa estar vivendo que é maior que o Deus que nós servimos. Amém? E eu gostaria que você repetisse isso para a pessoa que está do seu lado. Não existe uma crise maior que você possa estar vivendo do que o Deus que criou os céus e a terra, que fez todas as coisas, que é o seu Deus, o Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono de glória, como nós cantamos agora há pouco. Mas nós temos vivido aquilo que nós cantamos. O nosso louvor aqui nessa noite foi para que o céu descesse aqui nesse lugar. E queridos, quando nós lemos Apocalipse, a descrição da adoração a Deus é algo assim que nos impressiona. Nos impressiona a adoração ali no céu, diante do trono de Deus. É algo que marca o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, quando nós lemos o livro de Apocalipse. A palavra nos ensina que as pessoas entoam cânticos 24 horas por dia, o tempo todo. Não existe nenhum tipo de intervalo. E as coisas vão acontecendo ali no céu. Os milagres são derramados ali na terra, quando as nossas orações são atendidas. E tudo vai acontecendo, vai fluindo. E Deus ali assentado no trono de glória. Que coisa tremenda. E a notícia mais maravilhosa que nós temos é que do lado direito dele existe uma pessoa, um amigo tremendo, Jesus Cristo, que se assenta num trono, ali do lado do trono de Deus Pai, que está ali, intercedendo por cada um de nós. E a palavra dele nos diz que ele, quando ascendeu aos céus, ele deixou uma promessa. Durante o tempo de estadia dele aqui na terra, ele deixou uma promessa. E que promessa é essa? Que ele iria construir um lugar para cada um de nós. Querido, você imagina, Jesus, eu sou engenheiro, mas eu tenho certeza que Jesus é um engenheiro muito melhor que eu. Ele calcula concreto, fundação muito melhor que eu. E ele está construindo, ele é um arquiteto, ele é um projetista muito melhor que qualquer arquiteto e projetista que nós conhecemos. E ele está ali construindo uma casa para cada um de nós. Que coisa tremenda. Davi, ele já venceu, mas nós precisamos vencer. E nós precisamos vencer todas as crises que nós possamos estar enfrentando nas nossas vidas. Todas as crises. E quando nós lemos o curso do Salmo, nós vamos aprendendo a vencer as crises existenciais que ele estava enfrentando. E nós trazemos isso para a nossa vida. E isso vai ser bênção para cada um de nós. E nessa noite, nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus venha trazer um renovo, venha trazer uma revelação para cada um de nós, para cada momento de dificuldade que você está enfrentando na sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele está
pronto para derramar uma bênção sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele quer te tocar nessa noite, ele quer te ungir nessa noite, para que você saia daqui diferente de como você entrou. Ele quer te mostrar que aquele problema, muitas vezes você está indo na direção para a solução daquele problema que você está enfrentando, e ele quer te mostrar que você vai ter que mudar e ir numa outra direção. O Espírito Santo de Deus, ele é vivo. A palavra de Deus, ela é viva para cada um de nós. Jesus é a palavra. E o Espírito Santo de Deus é aquele que é presente na vida da igreja. Queridos, não existe igreja sem Espírito Santo de Deus. Não existe igreja. Nós vivemos o tempo da igreja, porque é o tempo do Espírito também. Esse é o tempo do Espírito. E como é que Davi, ele saiu daquela situação de dificuldade? A primeira coisa que ele fez, ele começou lidando com o problema. Davi, ele assumiu a condição de pecador dele. Davi, ele assumiu a condição em que ele provavelmente não tomou uma decisão que precisava ser tomada. E quantas vezes você não tem tomado decisões que você precisa tomar na sua vida? O Espírito Santo de Deus quer te revelar que você precisa ser, através da revelação de Deus, uma pessoa decidida, que você não pode se conformar com situações em que você vai empurrando as coisas com a barriga, você vai experimentando derrotas na sua vida, e você deixa de tomar decisões na sua vida, porque fica prático. Porque quando nós tomamos decisões, nós confrontamos muitas coisas, não só na vida das pessoas, mas nas nossas vidas. A decisão de seguir em frente, muitas vezes, é tolhida por nós mesmos. Nós tolhemos as decisões que precisamos tomar nas nossas vidas. E eu consigo entender que Davi, ele quer nos mostrar que não existem só um tipo de inimigo nas nossas vidas. Não só são aqueles inimigos externos, mas existe também aquele inimigo interno que somos nós mesmos. O inimigo interno que muitas vezes nós somos da nossa vida, dos nossos relacionamentos, das nossas decisões. E é interessante que eu, como homem, eu já consegui entender muitas vezes quando eu não tomo uma decisão, quando eu vou deixando a coisa correr de uma maneira, muitas vezes não natural. O homem é aquela pessoa que se coloca acima das situações. A mulher, ela parte para frente, ela encara as coisas. O homem não. O homem, ele deixa estar para ver como é que fica. É muito complicado isso. Quando nós deixamos estar para ver como é que a coisa vai ficar. Nós homens, quando casamos e nascem os filhos, aí a gente começa a sentir dentro de casa que é no mínimo 2 contra 1 dentro de casa. No mínimo 2. Porque a esposa, ela é relacional, ela conversa de tudo com o filho, ela conversa todas as coisas. E o homem, quando chega, ele se sente um objeto à parte naquela situação. Ele não se sente inserido nas discussões, ele não se sente inserido nas soluções. E quando ele não é consultado, o que acontece? Ele se afasta. Essa é a tendência natural do homem. E nós temos visto muitos homens sofrendo hoje por essas situações. Nós temos visto homens se separando, homens
se evadindo das situações de dificuldade dentro dos lares, porque não se posicionam. Davi não. Davi, ele assumiu a bronca, né? Como dizem os jovens. Davi, ele assumiu aquela situação. Ele lidou com o problema. Ele assumiu que ele tinha um problema. Quantas vezes nós temos de dificuldade de assumir que nós temos problemas? Quantas vezes nós temos dificuldade de assumir que nós precisamos nos posicionar com relação a alguma coisa? Davi, ele se posicionou, ele assumiu aquela situação. E a primeira coisa que ele fez depois disso, ele assumiu a posição de derrota que ele se encontrava. Ele assumiu a posição de derrota que ele se encontrava. Qual que era a situação de Davi que ele estava vivendo? Ele estava derrotado em todas as áreas da vida dele. Ele estava sendo desrespeitado como homem, ele estava sendo desrespeitado como rei, ele estava sendo desrespeitado como pessoa, ele estava sendo desrespeitado como um servo de Deus também. Porque o que estava acontecendo? Deus não estava atendendo à súplica e às lamúrias de Davi, mas quando ele assumiu aquela situação, quando ele enfrentou aquela situação, quando ele assumiu que ele era um derrotado, e quando ele assumiu que ele estava passando por uma situação de derrota, ele confessou a sua crise diante de Deus. E quantos de nós confessamos as nossas crises diante de Deus? Talvez hoje você entrou aqui com o seu casamento estraçalhado. Talvez hoje você tenha entrado aqui com a sua situação profissional estraçalhada. Você achando que você não é capaz de fazer aquilo que você faz. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite como um derrotado na situação do que você está estudando na sua vida. Você acha que aquilo não é para você, que você está estudando aquilo, mas você acha que aquela profissão que você escolheu não é a sua. Queridos, se Deus permite alguma coisa nas nossas vidas, que isso aconteça nas nossas vidas, nós precisamos assumir o nosso papel. Nós precisamos assumir o nosso papel. Nós precisamos confessar essa crise interior que nós estamos passando diante de Deus. É interessante que a doença, não só a doença física, mas a doença de alma, ela produz grandes efeitos no humor e nas atitudes que nós tomamos. Isso é um alerta para cada um de nós. Quando nós começamos a ofender as pessoas, quando nós começamos a ser aquele estupim curto nas pessoas que estão próximas de nós, nos subalternos, nas pessoas que estão abaixo de nós, dentro do nosso trabalho, quando nós começamos a assumir esse tipo de atitude, nós precisamos acender um alerta dentro de nós. O que está acontecendo conosco? Que crise é essa que eu estou enfrentando? E isso é uma crise de identidade mesmo. Isso é uma crise de identidade. Eu sou um cristão ou eu sou uma pessoa mundana que reage como as pessoas reagem? Como é que é o tipo de reação que eu tenho? Que tipo de reação que eu tenho tido no meu dia a dia? Eu tenho tido temor diante de Deus nas decisões que eu tomo? Humor, mau humor, baixa autoestima, são tantas coisas que podem acontecer no nosso dia a dia. Ira, discórdias, distensões, são coisas que precisam acender um alerta em nós. Nós não podemos enfrentar essas situações no nosso dia a dia.
Se você vai se irar, se prostra diante de Deus e pede para Deus tirar aquela ira que você carrega dentro de você. Davi fez isso. Davi assumiu a situação. Davi, ele confessou a sua crise diante de Deus. E nós vamos confessar a nossa crise diante de quem, queridos? É diante de Deus. É Deus que vai ouvir as nossas orações. Mas Deus, ele está sempre pronto a ouvir uma oração sincera, a uma oração de quebrantamento, como Davi fez nesse Salmo número 6. Uma oração de quebrantamento, uma oração de reconhecimento. É isso que Deus espera de cada um de nós. E Davi, nos versículos 4 e 5, ele vai se quebrantando diante de Deus. Ele vai abrindo o coração, ele vai se rasgando diante de Deus e dizendo para Deus: Senhor, eu não dou conta dessa situação. Eu não tenho como vencer essa situação. E Davi não só revela diante de Deus o seu quebrantamento, ele reconhece a sua culpa. Porque, queridos, num relacionamento, quando um não quer, dois não brigam. Eu costumo falar muito isso na nossa rede de casais. Quando um não quer, dois não brigam. Nós precisamos saber o momento de ir, o momento de recuar, o momento de avançar, o momento de regredir. Nós precisamos aprender a agir dessa forma. E Davi, ele continua. Ele vem trazendo então um diagnóstico do problema que ele está enfrentando. Davi, ele fala do quê? Ele fala dos seus ossos. Isso é uma linguagem figurativa quando Davi fala dos ossos. Os nossos ossos, quando eles estão sem forças, o que isso significa? Que nós não conseguimos nos posicionar, que nós não conseguimos nos levantar diante da situação. Mas a angústia também era algo que marcava a alma de Davi naquele momento. Marcava a alma de Davi. Nos versículos 6 e 7, Davi, ele declara que estava cansado de tanto gemer. Como é que você tem gemido na sua vida? Lá no seu quarto, sozinho, sem ninguém para ouvir os seus gemidos? Ou você tem gemido diante de Deus? A forma correta, Davi nos mostra. Nós temos que gemer diante de Deus, levar para Ele os problemas, a situação de dor que nós estamos enfrentando. E o que ele continua falando? Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago. Davi, ele molhava o leito dele. Os lençóis ficavam encharcados de tanto que Davi chorava pela situação que ele estava enfrentando. Pode ser que hoje você esteja enfrentando uma situação muito difícil na sua vida. Mas como Davi, você tem chorado diante de Deus, você tem aberto o seu coração diante de Deus, você tem demonstrado diante de Deus a situação que você está enfrentando, ou você se posiciona acima dessas situações, e quando você se coloca nessa situação, você acha que você vai dar conta, que pela sua força, pelo seu esforço, você vai dar conta de enfrentar aquele problema que tem atormentado a sua vida. Mas Davi não. Davi, ele nos ensina que nós precisamos inundar o nosso leito, a nossa cama com as nossas lágrimas. Chorar mesmo pela situação que nós enfrentamos e pelo nosso erro. Assumir o erro. Nós vivemos hoje uma situação no nosso país e no mundo todo, onde a verdade ela é relativa, dependendo da situação
de quem está olhando, de que forma que você olha aquela situação. As pessoas têm muitas dificuldades de assumir os erros, de assumir os erros que têm cometido no dia a dia, a dificuldade de nós liberarmos um perdão hoje diante das pessoas e, acima de tudo, diante de Deus. Davi, ele tinha uma ideia clara de que a primeira pessoa que ele ofendia quando pecava era o próprio Deus. E vocês imaginem a situação de pecado que nós cometemos, um pecado que vai se tornando constante nas nossas vidas. O que isso faz no coração de Deus, que nos ama, que está sempre pronto a nos perdoar, que está sempre pronto a nos levantar daquela situação de dificuldade que nós estamos enfrentando. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus de amor, é um Deus de compaixão. Mas, como Davi, nós precisamos rasgar o nosso coração diante dele. E os olhos de Davi, pela mágoa que ele sentia, se achavam amortecidos, envelhecem por causa de todos os adversários dele. Davi estava se sentindo envelhecido antes da época. Os olhos de Davi, diante do ódio, eles não estavam conseguindo mais enxergar as coisas. Olha a crise emocional, a crise destrutiva que Davi estava enfrentando na sua vida. Mas Davi, a partir do versículo 8, a quem que ele vai buscar? Ele vai buscar o Senhor, né? Ele busca o Senhor em oração. Mas uma oração, para ser atendida por Deus, nós precisamos vivenciar tudo aquilo que aconteceu antes na vida de Davi. Davi, ele teve a oração dele atendida porque ele passou por um processo. Davi, ele não foi direto na oração. Davi, antes disso, ele rasgou o coração diante de Deus pelos seus erros. Foi essa atitude que Davi teve. E é interessante que a oração, ela não funciona somente como um recurso para a cura do nosso corpo, mas ela fortifica acima de todas as coisas a nossa alma enfraquecida. Ela nos levanta daquele leito de marasmo que muitas vezes nós nos encontramos. A oração, ela faz com que nós nos sintamos renovados, fortalecidos. E quando você abre a sua boca diante de Deus, o Espírito, ele vai ter liberdade de usar a sua boca, porque a palavra de Deus nos ensina que nós oramos diante de Deus até com gemidos inexprimíveis. Isso é uma oração que o Espírito Santo de Deus gera em nós. E essa oração vai fortalecer-nos, e nós nos levantaremos, e nós nos sentiremos fortalecidos, porque nós servimos um Deus especial, um Deus maravilhoso, que está acima de qualquer tipo de situação, de dor, de tristeza. Ele tem uma palavra de salvação para cada um de nós, ele tem uma palavra de ânimo para cada um de nós. E todos aqueles vilões, todos aqueles inimigos, e até nós mesmos, porque nessa hora nós nos tornamos inimigos de nós. Enfraquecidos, nós deixamos a coisa andar, nós não queremos seguir à frente, mas quando nós nos sentimos fortalecidos, o que acontece com os inimigos? Eles fogem da nossa presença. E aí Deus nos pega no colo e nos leva para celebrar a vitória, em nome de Jesus. E o vencer a luta. Aí nós precisamos celebrar realmente essa vitória, como Davi celebrou. E queridos,
nós temos o recurso da graça, das misericórdias de Deus para cada um de nós. Não vamos viver nessas crises, não vamos experimentar essas crises das nossas vidas. Deus não tem esse propósito para cada um de nós. A graça, a misericórdia de Deus faz com que as nossas crises sejam superadas. Não só as crises espirituais, achando que Deus não está nos atendendo, mas as crises emocionais também, de achar que nós não somos capazes, que nós somos as piores pessoas que existem na face da terra. Essas crises, elas são superadas pela graça, pela misericórdia de Deus. A palavra nos ensina que as misericórdias de Deus, elas são renovadas a cada manhã. A cada manhã, as misericórdias de Deus, elas são renovadas. E toda vez que nós recorremos da maneira correta, como nós vimos que Davi, ele se apresentou diante de Deus de uma maneira correta, nós somos resgatados e nós saímos vitoriosos das situações, dos problemas que nos assediam. E uma coisa nós precisamos entender: 90% dos problemas que nós enfrentamos é consequência dos nossos pecados. Vamos nos alertar, vamos abrir os nossos olhos espirituais para situações que nós enfrentamos nas nossas vidas. 90% que nós temos de problemas é através do pecado que nós cometemos. Nós precisamos assumir essa situação. Nós precisamos entender que o pecado nos afasta de Deus. E quando a mão de Deus tem pesado muito nas nossas vidas, nós precisamos entender que nós temos que sair daquela situação, nos arrepender diante de Deus. E é interessante que a dor, ela nos leva a ficar face a face com Deus. A dor que sentimos, a dor que nos leva a nos sentirmos impotentes diante das coisas, isso nos leva a ficar face a face com Deus. E é isso que vai fazer diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Existe um texto em 1 Coríntios 11, versículos 30 a 32, Paulo, ele está nos ensinando a respeito de como nós devemos nos apresentar diante da ceia do Senhor, de como nós devemos nos apresentar diante do Senhor. E no versículo 30 ele diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, não poucos que já morreram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Queridos, isso é o amor de Deus. Isso é o amor de Deus. O que Deus nos chama essa noite? A nós estarmos olhando sempre para dentro de nós, a vermos o que nós temos feito, como nós temos agido, o que Deus representa nas nossas vidas, o que a palavra de Deus representa nas nossas vidas. Quem determina a verdade na minha vida? Quem determina o que é certo e errado na minha vida? É essa a reflexão que eu preciso fazer todos os dias da minha vida, em todos os momentos da minha vida. E eu gosto muito de dizer, que quando eu enfrento uma situação difícil, aí eu paro para pensar assim e falo: o que Jesus faria nessa hora? Como é que Jesus reagiria? O que Jesus faria nesse momento? Como é que ele sairia dessa situação? E Jesus, ele se mostra na palavra.
E quando nós aprendemos as reações de Jesus, quando nós entendemos a palavra, nós vamos perceber em cada situação que nós enfrentamos, em cada crise em que nós estamos, a forma com que Jesus agiria naquela situação. Jesus tinha um coração aberto diante de Deus. Jesus, ele orava, Jesus, ele rasgava o coração. E nós vemos que, quando nós lemos a palavra de Deus, quantos homens de Deus não enfrentavam situações de crises nas suas vidas? Elias havia derrotado 450 profetas de Baal. E de repente uma palavra que é lançada contra ele, o que ele faz? Ele foge para a caverna. E aí Deus chega para ele: Elias, o que você está fazendo aí? Você não viu a vitória que eu te dei? E eu posso te dar muito mais coisas. E é isso que Deus quer nos dizer nessa noite. As dificuldades que Moisés enfrentou, as dificuldades que Eliseu enfrentou, as dificuldades que Davi enfrentou, as dificuldades que o próprio Jesus enfrentou. Como é que eles venceram essas crises que eles enfrentaram? Da mesma forma com que Davi venceu no Salmo 6, que ele nos ensina. Usando essa forma de se apresentar diante de Deus, o reconhecimento, enfrentando as situações que se apresentam, enfrentando os erros, enfrentando todas as coisas que afligem a situação que nós estamos vivendo. E é dessa forma que nós venceremos. E toda a disciplina do Senhor é boa para cada um de nós, porque vai nos alentar, vai fazer acender aquela luzinha vermelha, que nós precisamos voltar atrás, que nós precisamos julgar a nós mesmos e deixar de julgar as pessoas. Quando a nossa vida ela é levada de uma forma totalmente dependente de Deus, quando nós estamos totalmente nas mãos de Deus, com certeza as nossas dificuldades serão muito melhores vividas. Por quê? Porque nós temos a certeza de que nós servimos um Deus que já venceu todas as coisas, e Ele nos ensina através dos seus servos, que venceram todas as coisas, que venceram as situações. E essa é a história que nós precisamos escrever. A mesma história de vitória de Davi nós precisamos escrever nas nossas vidas. A mesma dependência que Davi teve de Deus, nós precisamos ter nas nossas vidas. E com certeza, nós venceremos todas as crises em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Eu gostaria de estar chamando os músicos. E nesse momento, eu gostaria que você saísse do seu lugar quando nós vamos louvar ao Senhor, abrindo o nosso coração realmente diante dele nessa hora. Que você levante a sua voz para adorar a Deus, mas que você leve a sua mente cativa agora aquilo que o Espírito Santo de Deus quer ministrar no seu coração. Que você abra o seu coração diante de Deus nessa hora, que Ele vai trazer a solução, que Ele vai te ministrar nessa hora, que Ele vai te mostrar o Deus Todo-Poderoso que Ele é, e vai dar a vitória sobre a sua alma, sobre as suas emoções, sobre tudo aquilo que você possa estar sentindo de dor, por todo o lamento que você tem vivido nesse momento da sua vida, em nome de Jesus. Abra o seu coração, rasga o seu coração diante de Deus nessa hora. Queridos, o Espírito Santo tem incomodado meu coração nessa hora, dizendo que muitas pessoas estão aqui sentindo um aperto muito grande dentro de si, enfrentando dores de cabeça,
enfrentando momentos de ansiedade muito grandes. E eu queria te dizer nessa hora que o Espírito está te tocando, que o Espírito está liberando uma unção especial sobre a sua vida em nome de Jesus, que você receba essa presença de Deus sobrenatural sobre você nessa época, nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a sua vida profissional não seja um peso. Deus te declara nessa hora que tudo aquilo que você faz, que tem te incomodado, que tem te trazido peso no seu coração, Deus te toca nessa hora. Deus se move em tua direção nessa hora, para te trazer alívio, para te trazer um renovo, para te trazer um renovo no coração nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eis-nos aqui, a tua igreja, meu Pai. Entendemos a tua mensagem, meu Pai. E como Davi, que venceu as suas lutas, que tinha um coração sempre pronto, um coração reconhecido diante do Rei dos Reis, nós queremos reconhecer diante de Ti nessa hora os nossos erros, as nossas transgressões, meu Pai, em nome de Jesus. Entendemos, Senhor, que nós não temos vivido o Teu Evangelho na plenitude, Senhor. Entendemos que não temos vivido a Tua palavra em toda a plenitude que ela representa, meu Pai, em nome de Jesus. Mas nós abrimos o nosso coração diante de Ti nessa hora, reconhecido que somos da nossa incapacidade, meu Deus, de continuarmos sem a Tua presença, Senhor, sem o Teu senhorio, sem os Teus ensinos, meu Pai, em nome de Jesus. Por isso nessa hora, Senhor, recebe o nosso coração rasgado diante de Ti, rasgado diante do Teu trono, meu Pai. Recebe as nossas emoções, recebe as nossas lutas, Senhor. Recebe as nossas incertezas, recebe, Senhor, nesta hora. Nós oramos a Ti em nome de Jesus, Senhor, que é o nosso intercessor fiel. E que nessa hora, meu Pai, o Senhor esteja nos ungindo com uma unção de renovo, com uma unção sobrenatural. Que nós saiamos daqui dessa noite renovados no Teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Que nós saiamos daqui nessa noite com uma força sobrenatural, porque isso vem de Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Limpa a nossa alma, Senhor. Limpa o nosso coração, meu Pai. Perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes em que decidimos alguma coisa sem consultar a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos, meu Pai, pelas palavras que muitas vezes saem da nossa boca, ó Deus. Palavras que ofendem, Senhor, que ofendem a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes tem saído coisas da nossa boca, Senhor, que tem ofendido a Ti, que tem feito com que desmerecêssemos o sacrifício de Jesus, que tem feito com que desmerecêssemos o amor que temos diante de Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, sela-nos nesta noite, Senhor. Sela-nos, ó Pai, com o Teu sangue poderoso, o sangue de Jesus, que nos purifica, que nos transforma, que nos lava, que nos levanta, que nos leva a novas direções, direções de vitória, direções onde a Tua presença vai ser sobrenatural, e nós entenderemos o Deus que Tu és, ó Deus, o
Deus maravilhoso que Tu és. E nessa noite, Senhor, nós oramos dessa forma, porque aprendemos com Davi. Davi, ele experimentou momentos difíceis na vida dele, e ele nos ensinou como vencer esses momentos difíceis. E agradecidos somos, Senhor, pelo Teu renovo nessa noite, pela Tua palavra e pela vida que há em Ti, meu Pai, em nome de Jesus. E nesta hora, Senhor, reconhecido que somos, de tudo aquilo que o Senhor faz por cada um de nós, ó Deus, nós levantamos um forte aplauso diante de Ti.